Deus Altíssimo, Deus amado, aqui estou na tua santa presença para invocar o teu nome, Senhor, porque tua palavra diz que leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por isso estou aqui para invocar o teu nome, para pedir o teu socorro sobre esse país, sobre essa nação, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um brasileiro. Que tu possa, Senhor, erguer a tua mão sobre essa nação, que tu possa derramar bênçãos sem medidas, Pai, sobre o Brasil, sobre esse país, Pai, de uma ponta a outra. Senhor, que tu possa quebrar as maldições, que tu possa repreender a fúria do inimigo contra essa nação. Tu és o Deus que pode tudo. E por isso eu estou te pedindo nessa manhã que tu possa alcançar cada um de nós. Que tu possa visitar os empresários desse país, que tu possa visitar os comerciantes, os empreendedores, que tu possa tirar toda a miséria. Jesus, nós precisamos de um milagre. Que nessa manhã o Senhor venha ter misericórdia. Que o Senhor venha ser com aqueles que estão hospitalizados num leito de dor, aqueles que estão desenganados da medicina, que nessa manhã tu possa usar os médicos, que nessa manhã tu possa fazer mover e operar maravilhas, Pai. Visita cada um, Pai, nessa manhã. Alcança cada um, Senhor. Estende a tua mão, Senhor. Quebra toda maldição sobre as nossas vidas, Senhor. Envia, Senhor, os peixes com as moedas de ouro na boca, rumo à nossa rede, rumo ao nosso bar. Envia, Senhor, provisão divina, provisão do alto. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos. Aqueles que estão, Senhor, à procura de um emprego, aqueles que estão, Senhor, precisando de um milagre nessa manhã. Toma as crianças desse país, que são o futuro da nação. Toma cada um de nós, Pai. Toma aqueles que estão abandonados, que estão sem saída, sem rumo, sem leme. Pai, toma nessa manhã. Alcança cada um deles. Quebra, Senhor, toda maldição. Repreenda toda fúria, Pai. Ajuda teu povo, caminha com teu povo. Dá entendimento para o teu povo, sabedoria para o teu povo. Pai, não desampara o teu povo. Ajuda, Senhor, a cada um, porque precisamos, somos carentes e necessitados da tua ajuda, da tua provisão, da tua misericórdia, Pai. Eu deposito cada um nas tuas mãos, Senhor, que tu não venha nos deixar. Que tu possa alcançar as escolas desse país, Pai. Que tu possa ser com os professores, que tu possa, Senhor, abrir a mente de cada um. Que toda essa juventude, Pai, que tu possa trabalhar na mente dessa juventude, Pai. Ajuda, Senhor, para que teremos dias melhores, porque precisamos, Pai, do teu milagre. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem o Senhor, não chegaremos em lugar nenhum. Precisamos, Senhor, da tua ajuda. Precisamos, Senhor, que o Senhor entre e faça aquilo que só o Senhor, Pai, pode fazer, Jesus. Ah, Deus Altíssimo, entra aí, Senhor. Alcança cada uma necessidade, elas são tantas, elas são várias, mas tu conheces, tu sabe cada uma delas. Além de tu conhecer cada uma delas, Pai, tu pode resolver todas elas, porque tu és Deus de poder, tu és Deus de autoridade, Deus de graça. Tua palavra diz que tu é o Deus que trabalha para aquele que em ti espera. E ainda tem, Pai, remanescente nesse país. Ainda tem pessoas que esperam em Ti, que confiam em Ti, Pai, que depositaram toda a sua confiança em Ti. E estão esperando, Pai, Teus servos estão esperando o Teu milagre, o Teu mover, porque eles acreditam que o Senhor está no controle. Eles sabem que o Senhor tudo pode. E eles sabem, Pai, que só Tu podes. Por isso eu te entrego o Brasil, cada necessitado. Te entrego esse mundo inteiro, Senhor. Que Tu possa visitar todos nessa manhã. Te entrego a minha vida, te entrego a minha família, te entrego todas as nossas causas, as causas do Teu povo. Coloco tudo em Tuas mãos, Pai. Te agradeço por tudo que Tu tem feito, por estarmos de pé, por estarmos aqui. Te agradeço nessa manhã, Senhor, até pelas lutas, Pai, porque sabemos que Tu estás conosco. Sabemos que Tu és fiel. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço desde já. Deposito tudo nas Tuas mãos com a certeza da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, meu Deus.